embora um signifique isso, a palavra Balaque significa vazio. A palavra Balaque significa, na verdade, esbanjador. Alguém que desmancha com as coisas de qualquer maneira. Esbanjador, vazio. Tinha tudo a ver com esse homem, tinha tudo a ver com o caráter dele, tinha tudo a ver com a vida desse homem. Sabe por quê? Porque na verdade, quem não tem Deus na sua vida, amado, é mais do que vazio. Ele é vazio e seco ao mesmo tempo, mas que está aqui hoje e sabe que significa até para nós, que amado está cheio dele, e não quer saber de quanto tem, quer saber que você já é cheio de Deus, e isso é que importa. Não é qualquer coisa que você vai se abater, não. Não é qualquer coisa que vai tirar você da posição. Isso que acontece para você é porque Deus quer te amadurecer, é porque Deus quer te fazer levar numa dimensão maior com Ele. Então tenha firmeza, não seja com aquele qualquer coisinha está se enviando, qualquer coisinha se abate. Não, Deus Ele quer que você seja firme, constante e sempre abundante, porque não é vão o teu trabalho, Samuel, no Senhor, para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença aqui em Ananindeua, para fazer a diferença aqui no Pará. Ei, é você que Deus conta, não se mistura não, continue se separando para Deus, que é isso que Ele quer. Quanto mais estreito é melhor. Oh, aleluia. Toda honra e adoração é do Senhor, meu Pai. Recebe no trono da tua glória, Senhor. Jó, como pode ainda durar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Oh! Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém, amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Só a Ti, Senhor, todo louvor. Aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Você que está aí, você tem liberdade para estar conosco aqui, tá? E juntamente ouvir a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Quem trouxe a Bíblia, pegue a mesma em mãos. O capítulo 22 de Números. Eu quero agradecer a honraria que tem nos dado nosso missionário levita, homem de Deus. Fico grato aí pela oportunidade, servo do Senhor, nosso querido irmão Samuel, o Shalom de Jesus, né? E quero agradecer a todos também da nossa retaguarda. Vemos para fazer a vontade de Deus neste lugar. Tá bom demais, viu? Que Deus abençoe. Capítulo 22 de Números. Vemos para pregar a palavra de Deus. E sei que Deus tem uma palavra para nossos corações nessa noite. 22 de Números. Números. Capítulo 22 de Números. Verso 30. Melhor para a gente ir acompanhando bem prontamente. Vamos ler a partir do verso 20, melhor, tá? De 22 de Gênesis. Diz assim: veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, leva-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu porque se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para o adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, os dois seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo uma parede
de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor, que estava a caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e postou-se sobre a sua face. Poder assentar. Eu quero pregar hoje aqui, tematizar essa mensagem, a visão da jumenta. Interessante, amados, que eu quero ser bem breve, mas eu quero que você entenda que, infelizmente ou felizmente, tem histórias que, por mais que naquele tempo era história hebraica, mas que para nós hoje também tem lições para nossas vidas. Embora sejam histórias hebraicas, mas que também trazem temas para o nosso dia de hoje. E eu vejo que, na verdade, Moisés, que foi um dos autores, na verdade foi o autor desse livro e dos outros do Pentateuco, ele mostra para cada um de nós, através do Espírito Santo, que aconteceu naquela época, que talvez hoje, se você caminhar comigo e indo com essa história comigo, correndo comigo na história, você vai passar a entender que não é algo que aconteceu só lá atrás. Essa história continua permeando hoje em nosso meio. Sabe por quê? Porque você que lê a Bíblia sabe que existia um homem de Moabe, ou por que não dizer o rei de Moabe, que o nome dele era Balaque. Balaque, ele não tinha porquê ele ficar amedrontado tanto ao ponto de querer fulminar com o povo do Senhor, querer amaldiçoar o povo de Deus. Até porque, se te for ver a profecia do capítulo 2 de Deuteronômio, você vai ver que, na verdade, não podia nem tampouco atingir eles. Deus não queria fazer com que houvesse atrito naquele momento. Não era para que houvesse uma briga entre eles, mas como ele viu que o povo do Senhor já tinha ali derrotado os amorreus, ele fica perturbado da cabeça dele, e agora ele quer que, por força, descrever Balaão como profeta daquela época, e profeta tanto amaldiçoador como benfeitor, sendo que, na verdade, o próprio Balaão reconhece que só quem pode, que tem o poder de amaldiçoar qualquer pessoa, somente Deus tem esse poder em suas mãos, e ele faz o que quer. Balaão, para quem conhece a Bíblia, sabe que ele é um profeta assim, mas pagão. Balaão é um tipo de profeta que, na verdade, a Bíblia chega a dizer dele que ele se vende. A Bíblia diz que lá no capítulo
2, verso 15 e 16 do livro de 2 Pedro fala que ele, na verdade, ali, ele amou o prêmio da injustiça. Ou seja, a palavra Balaão significa, na verdade, senhor do povo, ou devorador do povo. Eu vou chegar mais tarde aonde Deus já me deu para me falar para você que está ouvindo tanto de fora como de dentro aqui desse ginásio, o que Deus tem para nossas vidas. Embora signifique isso, a palavra Balaque significa vazio. A palavra Balaque significa, na verdade, esbanjador. Alguém que desmancha com as coisas de qualquer maneira. Esbanjador, vazio, tinha tudo a ver com esse homem. Tinha tudo a ver com o caráter dele. Tinha tudo a ver com a vida desse homem. Sabe por quê? Porque na verdade, quem não tem Deus na sua vida, amado, é mais do que vazio. Ele é vazio e seco ao mesmo tempo. Mas quem está aqui hoje e sabe que significa Deus para nós, que amado, está cheio dele. Está cheio dele. E não quer saber de quanto tem. Quer saber que você já é cheio de Deus. E isso que importa. Aí sabe o que acontece? Quando ele sabe que vem o povo de Deus, os israelitas, Yahvé está no comando, está na frente da batalha, ele chega a ficar aterrorizado e manda chamar Balaão. E diz para Balaão, manda seu servo ir lá e diz para ele, olha, chama Balaão. Chama esse homem, que eu quero que ele amaldiçoe esse povo. Amaldiçoe. Balaão diz, rapaz, como é que eu posso amaldiçoar quem é bendito? Mas Satanás não fica satisfeito. Ele vai estar, não tem calça, tudo que é jeito. Não conseguiu de um jeito, vai tentar conseguir do outro. Primeiro, que já falei para você, que não tinha para que ele amaldiçoar o povo do Senhor, que não fez nada para ele. Você já viu hoje pessoas que você nem te conhece, nem sabe quem você é, mas só porque ouviu alguém falar mal de você, ele vai na onda, na corda deles, porque ele ainda tem a mente ainda de Balaque, e não sabe, amado, que o povo do Senhor é para estar unido e orar um pelo outro, e não torcer para dar errado. O servo do Senhor está fazendo a vontade de Deus. Não tinha para quê, mas manda chamar Balaão. Balaão disse, olha, eu não posso fazer nada além daquilo que Deus já mandou fazer. Eu não posso ultrapassar o mandado do Senhor. Aí ele manda outros príncipes mais honrados. Vai lá com ele, porque ele vai ceder. Vai lá, anciões, vocês têm sabedoria, vocês são pessoas inteligentes, vocês são a clã, as pessoas que têm experiência. Aí vão lá. Aí chega lá homens mais honrados, e chega lá com ele. Mas só que para você ver, ele já tinha recebido os homens. Deus pergunta para ele quem eram essas pessoas que estavam contigo. Balaão. Mas Balaão, amado, ele já estava com mal intenção, porque se ele recebe de novo as mesmas pessoas que ele sabia que Deus não estava aprovando, é porque ele já estava com intenção mal no seu coração. Porque se Deus mandou você não ir, não fazer, e você insistir e querer estar com quem Deus não aprova, é porque você quer ficar no erro. Aí sabe o que acontece? Nessa hora, Deus olha o coração de Balaão. Deus disse, eu vou deixar esse camarada aí. Quando eles virem, tu pega a tua jumenta, prepara ela, monta e vai. Mas a Bíblia diz, e quando ia assim, quando ele passou aí, Satanás já começou a colocar semente.
no coração dele, como coloca em muitos hoje. Sabe o que acontece? Que aconteceu antes e tem acontecido hoje. Típico de muitos profetas mercenários que tem nesse último tempo. Sabe? Pessoas que corromperam os dons que Deus deu para ele e querem trocar por dinheiro. Sabe o que acontece? Muitos, em vez de ser missionários, são mercenários que fazem as coisas de Deus a preço de dinheiro. Escuta uma coisa: Deus não é com tipo de pessoas assim. Deus, Ele quer pessoas que sejam compromissadas com Ele, e custe o que for. Ei, amado, vai fazer a obra de Deus, porque sabe que Deus se responsabiliza. Ei, é bom pregar? Muito bom. Melhor viver. Escute, eu estou numa área aonde Deus colocou nós para ministrar nessa área. Igualmente, ontem eu ir para Marajó, está aqui a minha companheira. A gente foi para esse lugar, mas passamos 6 ou 5 meses aqui, no 40 horas. Ali para dentro onde tem umas pontes. E sabe o que acontece? Lá nesse lugar aconteceu algo inusitado, na verdade. Começamos a evangelizar aos poucos. Deus começou a levar pessoas que para a sociedade já não tinha mais jeito. Começamos a trazer para a igreja. Começamos a ganhar para o Senhor Jesus. A igreja começou a encher. Aí tá. Mas as pessoas que encheram a igreja não eram pessoas que tinham boa índole. Aí sabe o que acontece? Começaram a descobrir que as pessoas eram isso, ex aquilo, fez isso e fez aquilo. Começou a pousar na frente da igreja o carro prata. Aí quando souberam disso, claro, se estão devendo, consequentemente vão sobrar pouco dentro dela. Culpa do pastor? Claro que não. Mas escute, antes de eu ir para onde Deus me colocou, estamos construindo um trabalho. Pregávamos lá, porque o povo começou a ir. Pregávamos para o carro prata. E pregávamos aqui, o carro prata estava ali. Mas eu não larguei aquilo que Deus me deu. Eu não neguei o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma missão. E não quero saber, se viesse me matar, eu ia morto. Mas eu estava com o Senhor Jesus, porque eu tenho que cumprir o chamado de Deus. Sabe o que acontece, amados? Aconteceu justamente isso. Eu quero logo adiantar para falar da jumenta, para você entender onde eu quero chegar com isso aqui. Por quê? Porque visão da jumenta. Interessante que você vê que o profeta aqui já tinha saído da posição. Deus já estava vendo como o profeta estava. Mas a jumenta dele estava vendo tudo. Muitos anos com ele. E talvez ele surpreendeu, porque nunca tinha feito isso, que o texto já diz. E agora ela pega e começa a olhar e vê aquele anjo com uma espada longa na mão, desembanhada ela, que estava ali na frente de Balaão com a jumenta. E a jumenta, para salvar o indivíduo que espancava ela, ele começava a se desviar daquele anjo. Aí uma vez, primeiro o desvio foi para o campo. Quantas pessoas já não querem saber de ir para o campo missionário de Deus? Quantas pessoas já não querem saber de evangelizar nas ruas? Quantas pessoas não querem mais saber de entregar nenhum folheto mais?
As pessoas não querem saber de estar se preparar para fazer a obra de Deus, querem fazer de qualquer maneira. Escute, amado. Ei, a jumenta estava ensinando ele que ele estava desviado do projeto de Deus, que era para o campo justamente, que era para ele fazer a obra do Senhor, porque ele estava com outro interesse, com a outra intenção. Sabe o que acontece? Escute. Estava desviado, e muitos estão assim, não entendem mais que precisam estar no projeto de Deus, porque o campo está branco. Ei, para a ceifa, amada, a chamada ainda continua, que Jesus fez um dia, jogando para trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos os que se dispõem para fazer o chamado de Deus. Tem muitos pregadores sim, mas tem poucos que amam fazer a obra de Deus. Aí sabe o que acontece? A gente vê o descaso pelas coisas do Senhor, mas Deus chamou e está levantando uma geração. Eu sei que está aqui nesse ginásio uma geração que faz a diferença. Não quer saber se tem 1, 2 ou 3, não quer saber da situação momentânea financeira, mas quer saber de cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque Deus te chamou para ganhar alma. Deus te chamou, não foi para pregar só para multidão, não. Deus te chamou para você ser ganhador de alma e delas cuidar até Jesus voltar. E aí, Deus chamou para fazer discípulos. Aí sabe o que acontece? Nós já não entendemos mais isso. Enquanto nós não fazemos, sabe o que acontece? Parece uma aparelhagem gritando, que Satanás chamando as pessoas para a festa, mas a gente não tem nem, amado, o mínimo da consciência de dar uma oferta, porque nosso pensamento já é para outra coisa. A gente quer receber, mas na hora de dar a gente não quer. A partir de hoje vamos fazer aquilo que Deus chamou, porque as almas estão morrendo, e o que nós estamos fazendo pela obra de Deus. Primeiro, desviou para o campo, para o vinhedo, e ela espancou. Depois, mais uma vez, viu o anjo, jumenta, viu de novo. Ele vai agora, prende o pé de Balaão entre os muros, ele torna a espancar de novo ela. O pé fala de firmeza. Nós precisamos buscar ser firme. Não é qualquer coisa que você vai se abater, não. Não é qualquer coisa que vai tirar você da posição. Isso que acontece para você é porque Deus quer te amadurecer, é porque Deus quer te fazer levar numa dimensão maior com Ele. Então tenha firmeza, não seja com aquele qualquer coisinha está se desviando, qualquer coisinha se abate. Não, Deus, Ele quer que você seja firme, constante e sempre abundante, porque não é vão o teu trabalho, Samuel, no Senhor. E vão ter aqueles que vão querer criticar a tua vida, porque não estão firmes e não quer que tu esteja firme também. Mas seja firme. Comece a fazer mais para Deus. Isso. Deus quer firmeza. Deus quer constância. Não para. Continua. Porque lá na frente Deus vai te recompensar. Talvez ninguém esteja te vendo, mas Deus está te vendo e sabe a dor do teu coração. Labachore me calabagai. E aí, pastor? E aí, meu amigo? Sabe o que acontece? Muitos hoje precisam se alicerçar em Deus.
Muitos estão olhando para homens, para mulheres que estão caindo, deixando de cair. Ei, pega firme com Deus, porque quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus, e Ele é que está no controle da situação. Muitos já não querem mais amar a palavra de Deus, que afirma o crente a palavra, irmãos. Quem alicerça o crente a palavra. Quem não gosta da palavra é crente capenga, é crente que não consegue se afirmar, o tempo todo está caindo e não congrega mais em lugar nenhum, porque não tem firmeza. Escute, logo depois disso, espanca de novo, e por terceira vez, ele leva, a jumenta leva ele para um lugar estreito, e o anjo confronta, e faz com que ela leve ele para um lugar bem estreitinho, e aperta mais uma vez ele. É isso que Deus quer de cada um de nós. Quanto mais estreito é melhor. Quanto mais o anjo nos aperta, mais estreito é para nós, melhor. Aí porque pessoas não querem mais saber de estreito, né? Pessoal, hoje quanto mais largo para eles é melhor. Mas para crente que é liberto, crente que já foi justificado, comprado com o sangue do Cordeiro, sabe o que significa estreitagem com o Senhor. Deus está confrontando, ele sabe que é Deus que está colocando ele mais na posição para colocar ele num lugar melhor. Quem está entendendo? Minha garganta parece que ajeitou. É porque Deus quer fazer algo tremendo aqui neste lugar. Levanta a mão, profetas. Levanta a mão, profetas. Levanta a mão, porque Deus, Ele está te levantando aqui hoje, para essa geração ver que ainda existe mensageiros de Deus para essa geração. Meu Deus do céu. Meu Pai, levanta as tuas mãos. Deus vai levantar você para fazer a diferença nessa terra, para fazer a diferença aqui em Ananindeua, para fazer a diferença aqui no Pará. Ei, é você que Deus conta. Não se mistura, não. Continue se separando para Deus, que é isso que Ele quer. Quanto mais estreito é melhor. Eu não estou falando de super santo, eu não estou falando de extremismo, eu estou falando de alguém que tem equilíbrio e sabe que Deus tem para a sua vida. Mas, amado, se afrouxar, negócio estreita também. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A porta, ela não é larga, a porta é estreita. Já querem colocar outra fechadura na porta, mas a porta continua estreita para aqueles que são salvos na pessoa de Jesus Cristo. Mas escute, essa jumenta, ela viu, e quando o profeta estava cego espiritualmente. Claro que por ser um profeta também pagão, ele tinha conhecimento de Deus. Pastor, explica uma coisa para mim que eu não entendi. Deus usa pessoas assim? Que mais tem feito é isso. E Deus nos chama de servo. Nabucodonosor, Deus disse que ele olha, Nabucodonosor, ele é meu servo, apenas para executar tarefas para Deus. Mas servir exclusivamente a Deus é só quem é realmente alguém que tem compromisso com Deus. Você entendeu? O anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor aparece na Bíblia,
é porque ele está fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu lá com Jacó, e Jacó, amado, o nome dele foi trocado para Israel. Ei, Deus hoje vai mudar o teu nome. Deus vai mudar cada vez mais. Deus vai soprar o teu nome. Deus vai mudar a tua história, a tua vida a partir de hoje. Quando o anjo do Senhor aparece na Bíblia, Manoá, ele não sabia que era algo sobrenatural que estava com ele. Quando o anjo aparece na Bíblia, você vê que Moisés, ele diz: olha, escute, é verdade, eu quero não só ver esse anjo, mas eu quero a tua presença. E escute uma coisa, pega aí, e não deixe que Satanás roube isso aqui de você, não. Ei, pede a presença de Deus neste lugar. Sabe por quê? Mas escute uma coisa. Ei, Moisés, ele viu a bondade de Deus, ele viu a glória do Senhor, sim, Deus deu para ele, mas não como está dando para a igreja hoje. Então aproveite e receba a presença de Deus na sua vida hoje, porque para a igreja a glória tem sido manifesta. Labachuri me canta. Sabe o que acontece? A igreja precisa entender quem está com ela. Precisa compreender quem está com ela. Balaão, mais tarde, ele percebeu quem estava falando com ele. Deus abriu a boca da jumenta, que muito tempo tinha sido companheira dele, nunca tinha feito aquilo, mas ele estava espancando sem saber quem era a jumenta. Muitas vezes Deus está usando pessoas para nós, e a gente não quer perceber que é Deus. A gente quer fazer vista grossa, só porque nós temos um anel de formatura, só porque a gente fala bonito agora, só porque eu sei pregar, só porque eu falo língua estranha, só porque eu sou profeta. Mas profeta, que é profeta, sabe o agir de Deus. Aí sabe o que acontece? Balaão, ele não estava entendendo, mas depois que ele soube quem era, porque ele disse: olha, se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. Mas depois que Deus abriu a visão dele, o próprio anjo falou através daquela jumenta, que se não fosse aquela jumenta, quem ia morrer era ele, porque a espada já estava na mão do anjo. De calassur me calamandarabas. Quem está entendendo, irmão? Levanta as suas mãos aí. Quem está entendendo, levanta as suas mãos. Ei, sabe que a gente vai... Desde Gênesis, Deus ali permitiu, é claro, de uma forma permissiva, ele permitiu que Satanás ali, né, se materializasse. Satanás, através de um ser, entrou humanizado numa serpente. Satanás, ali, através daquela serpente, ele fala, desde lá de trás. Mais tarde, agora, uma mula fala, o homem fica de novo. Escute uma coisa, amado, o poder de Deus é maior. Não limite o poder de Deus. Não limite o que Deus tem para a tua vida, que é muito grande. Deus tem algo melhor para a tua vida, para esse lugar. Deus não te trouxe aqui em vão, nesse congresso, para você apenas ouvir as mensagens pregadas aqui. Deus também quer te usar. Mas escute uma coisa, não se venda por nada dessa terra. Até porque mais tarde, no final, ele disse: olha, se tu ouvisse a proposta que eu tinha, se Deus não te privasse, tu ia ser muito honrado, Balaão. Mas sabe o que Balaão falou? Eu não posso ultrapassar o mandado do Senhor.
Levante em nome de Jesus. Esteja de pé. Eu não posso ultrapassar o mandado do Senhor. Ainda que Balaque viesse com sua casa cheio de prata e ouro, eu não podia fazer nada de coisa pequena ou grande que viesse ir contra a vontade de Deus. Levanta a sua mão. Você está preparado para fazer o que Deus lhe ordena? Custe o que custar. Deus está preparando aqui, forjando pessoas. Levanta as tuas mãos, já estou passando para quem direito. Deus está levantando uma geração de pessoas, uma nova geração. Já pregou aqui de manhã os jovens. Eu fico feliz porque é uma nova geração que está nascendo. Mas por amor de Deus, não esqueça da palavra de Deus. Você pode ver pessoas rodar, pular, eu também acredito nisso, mas não deixe com a emoção venha estar acima do querer de Deus e da vontade de Deus. Levanta as tuas mãos, porque nesse congresso aqui, Deus já está impactando vidas. Abacalaxanda, decalabatubi calachevia, verema calamanda rabachan, da calabachá, rabacala subcomanaia. Ei, Deus vai te levantar. Ei, não deixa a jumenta ver mais do que você não. Tem coisa que pessoas estão vendo que é para você ver. Então a partir de hoje, abre os seus olhos. Isso, dá glória para eles. Você que está aí no santuário, você que está aí, deixa Deus te usar, porque tem pessoas, e quando ela está ouvindo, amado, ela está quieta, mas quando pega no microfone, ela é outra pessoa. Para com isso, deixa Deus te usar. Labachuri me canta. Deus vai usar vasos aqui hoje para quebrar barreira, para quebrar maldição, para quebrar a maldição contra Israel. Não pode, não há encantamento com o povo do Senhor. Ei, porventura diria, não faria, falaria e não confirmaria. Ei, Deus é com a igreja, Deus é com a igreja militante. Decalabassuri me canta. Mas aproveite para glorificar Deus. Ei, isso, você veio aqui para adorar. Ou veio aqui simplesmente para exibir em palavras humanas. Viemos aqui para enaltecer o nome Xanda Calabasséria. Vem amar, sube. Decanamantorabas. Deus vai te usar. Deus vai te usar de maneira diferenciada. Mulher de Deus, homem de Deus, não deixe que nada roube aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Deus já está trocando hoje pensamento de pessoas que pensou em tirar a vida e se tirar também a sua própria vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que hoje ainda tem esperança para ti ainda. Talvez alguém jogou maldição, mas Deus está quebrando contra o teu lar, mulher. Você está aí sofrendo de água na tua casa. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só não recebeu quem não quis. Só quem não deu lugar não recebeu a palavra. Glória a Deus, amém. Pode soltar, irmão, o louvor nessa noite. Oh, aleluia. Se a promessa é de Deus na tua vida, porque eu choro. Aleluia, Jesus. Se a promessa é de Deus, por que tanto choro? Se Ele te promete, por que tanto desânimo?
O tempo é de Deus, você tem que esperar a hora e o momento do Senhor bradar. Deitado em sua cama, prestes a dormir, estava um menino perto de Eli. Já fazia muito tempo que ele era só promessa, e no momento certo Ana teve um profeta. Deus mudou o nome de Abraão. Abraão será o seu nome, pai de multidões. Ele esperou a promessa acontecer, e o Deus que é fiel, o seu Isaac fez nascer. Davi orou, o gigante não temeu, sabia que a vitória só pertence a Deus. Olhou e recebeu 5 pedras de vitória, matou o filisteu e ao Senhor foi dado glória. Se a promessa é de Deus, continue de joelhos, espere quanto tempo for preciso esperar. 10 anos, 20 anos, o tempo não importa, na hora certa o milagre vem à porta. Eu nunca vi Deus prometer e não cumprir. Há tantos milagres do Senhor que eu já ouvi. Tem uma história de um homem que morreu, depois de 4 dias Jesus Cristo reviveu. Só com uma palavra fez o servo do centurião, mesmo na distância, se levantar da cama. Só com um toque curou uma mulher, olhou pro aleijado e disse: fica de pé. Meu Deus, quantos milagres ele fez! É só ficar na brecha pra chegar a sua vez. Deus vai entrar com providência, Deus vai trazer a existência, Deus vai varrer o arraial, o acampamento do teu rival. Deus vai criar uma avalanche, Deus vai trazer quem está distante, Deus vai confundir teu inimigo, porque para Deus és o escolhido. Oh, aleluia! Você é o escolhido nessa noite. Aleluia! O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Somente creia, aleluia, e exalte o nome do Senhor. Eu nunca vi Deus prometer e não cumprir. Há tantos milagres do Senhor que eu já ouvi. Tem uma história de um homem que morreu, depois de 4 dias Jesus Cristo reviveu. Só com uma palavra fez o servo do centurião, mesmo na distância, se levantar da cama. Só com um toque curou uma mulher, olhou pro aleijado e disse: ei, fica de pé. Meu Deus, quantos milagres ele fez! É só ficar na brecha pra chegar a sua vez. Deus vai entrar com providência, Deus vai trazer a existência, Deus vai varrer o arraial, o acampamento do teu rival. Deus vai criar uma avalanche, Deus vai trazer quem está distante, Deus vai confundir teu inimigo, porque para Deus és o escolhido. Deus vai entrar com providência, Deus vai trazer a existência, Deus vai varrer o arraial, o acampamento do teu rival. Deus vai criar uma avalanche. Olha a avalanche de Deus aí. Deus vai confundir teu inimigo, porque para Deus és o escolhido. Confundir teu inimigo, porque para Deus és o escolhido. Aplaude, Senhor, nessa noite.